noite, igreja. Vocês estão felizes? Estão felizes? Glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz. Jesus tem feito algo muito lindo no nosso meio. E hoje de manhã a gente teve uma manhã muito incrível. Desde a adoração até o momento da palavra, até o final do culto. Foi algo muito extraordinário. E nós carecemos da presença de Jesus para que a gente possa viver isso novamente. Então eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está. E você clamasse a Jesus agora, me ajudasse nisso também. Ah, Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer, Senhor, porque nós estamos de pé, nós estamos com fôlego de vida em nosso coração, Pai. Nós temos hoje o privilégio de estarmos num domingo, Pai, cultuando ao Senhor, onde nós sabemos que domingo nunca é um dia normal, mas é o dia do Senhor, Pai. Senhor, e hoje nós queremos render, Senhor, nossa vida, o nosso coração, Pai. Senhor, e eu peço agora, Pai, que a Tua glória esteja nesse lugar, Senhor, acessando os corações, Pai, que a Tua palavra que vai ser ministrada aqui, Pai, ela seja como uma espada afiada, Senhor, acertando os corações de cada pessoa, separando alma e espírito, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Senhor, que o espírito de sabedoria, de discernimento esteja nesse lugar, sobre a vida de cada pessoa, Pai. Senhor, eu oro pela minha vida também, Pai, que eu não venha atrapalhar o que o Senhor quer fazer aqui hoje, Pai. Senhor, me permita, Senhor, compartilhar, Senhor, da Tua verdade, a Tua verdade que é única, a Tua verdade que é soberana, Pai. Senhor, eu oro, Pai, para que nós possamos sair daqui alegres, Pai. Embora nós estamos passando por vários processos em nossa vida, mas que a gente possa encontrar uma alegria verdadeira que somente o Senhor pode nos dar, Pai. Fica conosco, esteja conosco durante todo esse momento de culto, em nome de Jesus. Amém. E amém, meus amigos, que alegria estar aqui, podendo compartilhar algo que nós temos vivido. E eu queria compartilhar uma frase com vocês. Na realidade, eu me peguei esses tempos atrás, refletindo sobre muita coisa que Jesus está fazendo. A gente vem de uma sequência onde Jesus tem trabalhado dia após dia nas nossas vidas. E, cara, é muito bom ser igreja com vocês. E esses dias eu me peguei pensando em algo, né? O Xandão mandou uma mensagem, eu estava lá em Cuiabá, que por sinal parece a antessala do inferno, de tão quente que é lá, irmão. Muito calor, não sei se alguém já foi para lá. Não tem nenhum cuiabano aí não? Tem? Não? Ah, mas já foi. Ao menos mal, porque senão já se ofende. Mas assim, eu fui para lá muito quente e ali eu descobri que eu não sirvo para não estar no inferno. Meu lugar é o céu mesmo, eu descobri, porque lá é muito quente. E ele mandou uma mensagem e, cara, a semana estava numa correria absurda, num negócio que eu falei, meu Deus, e agora? E aí a gente sempre, como sempre, consulta ao Senhor, fala, Jesus, traz algo fresco para a tua igreja, Pai. Nós não queremos atrapalhar o que o Senhor vai fazer. E, cara, me veio um negócio meio maluco, assim, porque veio uma frase que não tem nada a ver. Talvez você vai olhar e falar, nada a ver, né, a frase que ele vai mandar. Mas foi uma frase que mexeu muito comigo, bateu muito ao meu coração, que eu estava refletindo sobre o assunto dessa mensagem. E tem uma frase cotidiana, muito popular, que eu quero compartilhar com vocês, e vocês falam o que vocês acham dela, se vocês creem que é uma verdade ou não, que é: a esperança, ela é a última que morre. É uma frase comum, né? Às vezes o pessoal solta, né? A esperança é a última que morre. E eu me peguei nessa frase exatamente porque, cara, Jesus falou muito forte ao meu coração sobre uma esperança, sobre aonde eu estava colocando a minha esperança. E, cara, é muito louco viver a igreja aqui com vocês. Eu glorifico a Jesus, porque às vezes acaba a energia aqui. Não sei se eu posso fazer isso, mas é muito louco ver a paixão e ver a igreja apaixonada. Eu sei que alguns podem ficar com medo, com receio agora, mas a gente vê uma igreja muito apaixonada. Não está nem aí para a luz. Podia até apagar de emergência, a galera estaria queimando. E, cara, isso me fez refletir muito, porque às vezes a gente se pega
perguntando, mas será que realmente a esperança é a última que morre? E o texto que veio sobre a minha vida está em 1 Pedro, e eu quero compartilhar com vocês. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Se você tiver com a tua Bíblia, ligue ela aí, né? Que agora é no celular. Quem tiver com a Bíblia de papel, abra a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Aleluia. Diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Aleluia. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e está reservada nos céus para cada um de vocês. Cara, esse texto bateu muito forte no meu coração, porque fala de uma esperança, mais ou menos, não, uma esperança morta, não, mas fala de uma esperança viva, uma esperança poderosa, uma esperança viva que está diante de nós, mediante a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança que não pode ser destruída, nem manchada, nem murcha, e está reservada para nós nos céus. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, que eu mesmo me fiz essa pergunta. Eu queria fazer a pergunta para saber como anda a esperança da sua alma nesses dias. Que você faça essa pergunta para você mesmo. E eu me perguntei, eu falei, como anda a esperança da minha alma? Porque nós precisamos entender que não é porque a gente vem domingo após domingo aqui na igreja. Talvez você vai falar, minha esperança está viva, eu venho todos os domingos na igreja. Não quer dizer nada, irmão. Talvez você pode estar dentro da igreja, todo domingo cultuando a Jesus, e a tua esperança está no lugar errado. A esperança da tua alma, ela pode estar no lugar errado. Porque talvez, às vezes, a gente acaba entrando num lugar que é um piloto automático. Você vem domingo após domingo, você sabe a sequência do culto. Você sabe que você vai chegar, você vai levantar as mãos, você vai adorar, depois vai ter o ofertório, depois vai ter uma palavra, e você entra nesse piloto automático. Talvez a tua esperança não está no lugar certo. Talvez a tua esperança, e quando a nossa esperança está errado, uma coisa que precisa ficar muito claro, quando a nossa esperança está no lugar errado, aí a gente começa a se perder nas coisas, porque talvez a tua esperança você está aqui no domingo, mas você está preocupado com um problema familiar, porque a tua esperança não está que o Cristo que está aqui vai resolver o teu problema, mas a tua esperança está que o problema da tua casa vai se resolver, e isso vai aliviar a tua angústia. Então nós precisamos entender que às vezes nós não conseguimos perceber, mas quando nós olhamos para dentro de nós, a nossa esperança está no lugar errado. Talvez você está com um problema financeiro, a gente acabou de falar de ofertório, dízimo, e talvez você está com um problema financeiro, e a esperança da sua vida está, se eu sair daqui e cair um Pix na minha conta, meu problema resolveu. Então essa é a tua esperança, sem você saber, por mais que você apoie de boca que está em Cristo, mas você está esperando algo exatamente nisso, e talvez você está levando para esse lugar. E a gente precisa entender que às vezes a nossa esperança de fato está no lugar errado, mas eu oro para que em nome de Jesus o Espírito Santo toque o teu coração e comece a mostrar que a esperança viva está neste lugar, está dentro do teu coração, está batendo a porta e quer tocar a tua vida. Só que muitas das vezes a gente não sabe como lidar com isso. E talvez você está se perguntando assim como eu me perguntei: como que eu vou consertar isso? Como que eu vou resolver isso? Sabe, às vezes a gente faz essa pergunta: como que eu posso resolver isso? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é perceber o que está faltando hoje dentro de nós. Porque para a gente estar com a nossa esperança viva, sendo algo real dentro de nós, existe um pilar que sustenta a nossa esperança, e esse pilar precisa estar no lugar certo. E esse pilar se chama fé. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: você precisa de fé, abençoado. Ó, foi até evangélico no jeito de falar. Fé, seu abençoado. Mas
às vezes a gente fala, é fácil ter fé, né? Acredito. Mas a gente precisa entender que a fé, ela não é um conceito abstrato, mas ela é o pilar que nos sustenta no dia da adversidade. Cara, é somente a fé para aguentar os problemas que a gente passa diariamente. Irmão, vamos ser verdadeiro aqui, ó. Eu fiz isso de manhã, eu espero que você me ajude agora à noite. Quem tem problema aqui hoje? Problema, irmão? Levanta a mão aí, ó. Eu vou começar por mim. Quem tem problema? Vocês não estão vendo aí de cima, mas ó, 80% aqui da igreja está tudo com a mão levantada aqui. Cara, todos nós temos problema. Todos nós temos BO. Todos nós temos luta. Todos nós temos problema, mas nós precisamos entender que essa fé é o que nos sustenta no dia da adversidade. E eu queria ler rapidamente um texto muito comum que fala sobre fé, só que às vezes a gente não se atenta em algumas coisas. Hebreus, capítulo 11, o capítulo 11, verso 1 mesmo, que fala sobre a fé. Diz assim, Hebreus 11, 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você consegue enxergar que a fé e a esperança são a essência de Cristo que anda de mãos dadas dentro de nós? Você consegue perceber isso? Que não tem como, a fé, ela vem junto com uma espera, uma esperança. E essa esperança é a esperança viva que nós precisamos ter para sustentar. Porque, irmãos, o dia mau vai vir. As lutas vão vir. E você já se perguntou como a nossa fé nos molda e nos dá força diante da dificuldade? Cara, se você entender essa fé que nós carregamos, nós que somos nascidos de novo, como isso nos molda e nos dá força diante da dificuldade, eu tenho certeza, e tá tudo bem, eu quero que você entenda, todos nós vamos ter problemas. Eu mesmo tenho vários problemas, várias crises, várias lutas. Só de o fato de estar aqui em cima, eu já estou numa luta absurda. Eu compartilhei de manhã, em crise, em choque. Só que essa fé é que nos sustenta e nos molda no dia da dificuldade. E a base da nossa esperança é a fé na obra redentora de Cristo Jesus. Nós precisamos entender que a base da nossa esperança é a fé na obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sempre vai apontar para a cruz de Cristo, sempre vai apontar para essa obra. E a cruz de Jesus, sabe o que ela nos fez? Eu não sei se você consegue olhar com essa ótica, mas a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário nos deu um presente. Cara, nos deu um presente maravilhoso. Nos deu um presente que é a esperança viva. É uma herança que está guardado e reservado para cada um de nós. E talvez você veio hoje aqui angustiado, mas eu quero te dizer uma coisa, eu tenho plena convicção que a esperança viva está tocando o teu coração exatamente nesse momento. Está te visitando, talvez está tocando aí dentro e mexendo aí dentro e falando assim, ei, a esperança, o seu problema não é tão grande. E cara, tantos homens na fé enfrentaram as dificuldades com fé. Você acha que Davi, a gente lê a história de Davi, a gente acha que Davi simplesmente foi lá e matou o gigante com plena convicção. Cara, ele precisou ter uma fé tamanha de acreditar que o Deus estava à frente dele e que aquele gigante iria cair. Nós precisamos entender que esse presente é uma herança incorruptível que está destinada a cada um de nós. Olha o que o texto diz, vamos lá no verso 4. Diz assim, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha. E sabe o que acontece ainda? Ela está reservada para você nos céus, guardadinho para você. Cara, eu tenho um problema porque assim, eu tô no meu terceiro filho já. Então, é tipo Abraão, sabe? A gente gosta de criança. Eu tô no meu terceiro filho. E
a maneira de eu interpretar as coisas é sempre pro lado das coisas que eles veem. Eu assisto muito desenho, porque agora estou indo pro terceiro filho, então eu vou assistir novamente Galinha Pintadinha e todos os outros. Galinha Pintadinha não, minha esposa já falou que não. Mas tantos outros, Mundo Bita. Cara, muitas musiquinhas. E a maneira de eu representar algumas coisas é assim. O Noah, ele é apaixonado pelo desenho do Mario Bros. Às vezes eu vou lá na parte de cima da nossa casa, no ático, e ele está assistindo pela 100ª vez o Mario Bros. E olhando para a nossa herança, irmãos, e quando a palavra fala indestrutível, eu não sei, você é algo que não destrói. Na hora eu lembrei do Mario Bros. Tem uma coisinha que ele pega no joguinho que ele fica indestrutível. O que é? A estrelinha. O Val tem até a tatuagem ali do Mario Bros. Ele pega a estrelinha e ele se torna indestrutível. Você fica morrendo de medo o jogo inteiro, de cair num buraco, de uma tartaruga te morder. Mas quando ele pega a estrelinha, ele mata, ele nem faz nada, ele encosta na tartaruga, a tartaruga morre. Ele anda nas águas, mano, vira Jesus ali, muito louco. Mas isso traz pra gente uma ótica do que é indestrutível. E eu gostaria de falar para você que a herança que está sobre as nossas vidas, ela é indestrutível. Não tem como destruir, não tem como acabar. Mas ao mesmo tempo, essa mesma herança, o texto diz que ela não mancha. A Bru tem falado para mim que ela engravidou e eu estou engordando mais que ela. Ela falou esses dias. E eu estou com um problema sério, que eu acho que todo mundo que está engordando sofre. Você vai comer uma pizza depois do culto, você está com uma camiseta branca. O que acontece? A gotinha, irmão, cai na hora, você vai morder o lanche, a primeira coisa, tuf, cai aqui, manchou. Fica tudo manchado, você fica, meu Deus do céu, ela sempre me zoa. Mas o que eu quero trazer com isso é que a nossa herança, o que está reservado para nós, não pode ser manchado. Por mais que a gente venha a cair, e talvez você está nesse lugar, talvez falando, mas eu sou o pior de todos aqui. Esse cara que está aí falando essa mensagem, não sabe quem eu sou. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Cristo que está nesse lugar, sabe quem você é. E não há nada que você está fazendo agora que possa manchar o presente, a herança que Ele quer entregar para você. Então eu quero que você entenda isso, para que você encontre esperança na tua vida. E por último, tem algo ainda maior, que fala que essa herança ela não murcha. Cara, a minha esposa, ela é uma planta e flor, né, amor? E aí direto ela vai no mercado e ela compra aquelas florzinhas roxas. E a florzinha é linda. Aí ela chega, põe na mesa lá de casa, fica lindo. 2 dias. Ela não põe água, a bichinha morre. Chega no 3º dia, coloca, né? Vou dar uma moral pra você. Ela coloca, irmãos, viu? Não posso pecar aqui. Ó o religioso. Mas ela não coloca água, e aí passa o 3º dia, eu chego lá, tá bonitinha a mesa, aí no 3º dia a plantinha tá assim, ó, triste, cabisbaixo. E aí eu olho, e esse texto que nós estamos lendo aqui, de 1 Pedro, capítulo 1, fala que a nossa herança, ela não murcha. E é exatamente trazendo para uma ótica de algo que foi plantado, sabe, que não murcha e não perde a sua beleza. Você já parou para pensar que herança é essa que está sobre as nossas vidas, que nunca perde a beleza? E está reservado, o texto diz, que está reservado para nós. Cara, eu não sei você, mas quando eu comecei a ler essas coisas, eu fiquei fascinado, eu ainda estou. Sabe, então continuando, vamos para o verso 5 de 1 Pedro, capítulo 1, que o texto continua, está reservado para nós. E aí ele diz que são guardados pelo poder de quem? Poder de Deus. Olha quem está guardando para você a tua herança. Pelo poder de Deus. Mas é mediante ao que, irmão? Mediante a fé. Para a salvação preparada para ser revelada no último dia. Tudo isso que nós temos disponível é mediante a fé. É mediante a fé verdadeira. A fé no Cristo. Um Cristo que não está morto. Talvez você passe dias e você acha que Ele te abandonou. Não. Ele está lá, querendo te sustentar.
Por isso eu oro hoje para que o teu coração se encha de fé. Porque é essa fé que nos leva a acessar coisas que nós nem imaginamos. Abra a tua Bíblia rapidamente no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz algo extraordinário. Eu amo o Evangelho de João porque, cara, isso é um presente de Deus sobre nossas vidas. Olha o que fala. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Irmão, a nossa fé nos presenteia de nós sermos chamados filhos de Deus. Cara, olha o tanto de filho que tem nesse lugar. Olha para o lado aí e fala, cara, olha que loucura, essa é minha família. Tenha orgulho disso. Olhe para alguma pessoa assim e fala, cara, essa é a minha família. Nós somos filhos de Deus. Talvez meio maluco, talvez você olhou para um cara meio maluco, mas ele é teu irmão em Cristo Jesus. E em Romanos capítulo 8, verso 16, diz algo mais da hora ainda. Diz algo mais louco. Olha o que diz. E até vou aproveitar e fazer um merchan de novo. Na Poema Store, tem a camisetinha de criança agora com esse texto aqui, ó, Romanos 8, 16. Então se eu fosse você, depois dá uma passadinha lá. Mas vamos ler o texto. Diz assim: o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Meu Deus do céu. E se somos filhos, nós somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de quem? De Deus, meu Deus do céu. Você vai ficando mais maluco ainda. E cordeiros com quem? Para aí. Você já parou para pensar que você é herdeiro, mas é herdeiro de quem? Herdeiro de Deus. E você é cordeiro com quem? Com o Filho, o Cristo. A mesma herança que está sobre Cristo Jesus está sobre a tua vida. E por que você está triste? Se há uma herança sobre a tua vida. Mas, vamos ler o texto inteiro, porque nós temos que terminar ele. Mas tem algumas coisas aqui. Fala assim: se com Ele sofremos. Por que às vezes a gente quer sofrer sozinho? Fala, se com Ele sofremos. É essa fé que nós temos no Pai, que nos leva a passar por provações, lutas e batalhas. Mas você não está sozinho. Fala assim: se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificado. Há uma herança, há algo lindo, mas o sofrimento, ele faz parte do processo. E não é porque... Você vai entender, eu não quero falar antes a palavra, mas você vai entender que o sofrimento, ele forja, gente. O sofrimento nos leva a um lugar que talvez você nunca experimentou, e talvez você está olhando para ele e está angustiado, mas a própria palavra de Deus fala que esses sofrimentos leves e momentâneos não se compara com uma glória que há de ser revelada. Cara, existe uma glória em padecer, existe uma glória em sofrer. Sabe, às vezes a gente acha lindo Cristo Jesus, mas a gente não quer passar pelo mesmo sofrimento. Às vezes a gente quer que simplesmente, olha que lindo Jesus, maravilhoso. Mas quando Ele faz o chamado da cruz para nós, a gente quer simplesmente abandonar. Não, o sofrimento eu não quero. Mas isso está no combo. Com Ele sejamos, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu quero que você entenda que essa esperança que nós estamos falando, ela não é terrena, mas ela é celestial. Só que ela permanece nos tempos difíceis. Essa esperança, ela vai permanecer nos tempos difíceis, porque ela é viva. Vamos continuar? 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Agora você vai entender. Olha o que diz, 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Não sei se eu falei errado, mas vamos lá. Nisso vocês exultam. O que é exultam, irmão? Exultam é estar alegre. Fala assim: nisto vocês fiquem alegres. Embora
no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado, presta atenção no verso 7, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resultem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Cara, você consegue entender que as provações, elas contribuem para revelar o valor da nossa fé? Se não tiver as provações, se não tiver luta, a sua fé, a nossa fé, não tem valor algum. Mas as lutas, elas vêm justamente para revelar, sabe, o valor dessa fé que nós carregamos. E cara, talvez você está com um problema terrível. E olha que desde que a gente chegou a esse ministério, eu e minha esposa, a gente passou por vários problemas, cara. Alguns já ouviram aqui, que eu até falei, que a Poema parece um moedor de cana, porque a gente chega aqui e começa a acontecer um monte de problema, mas a gente começa a olhar para Jesus, e isso enche o nosso coração de fé, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e a gente começa, daqui a pouco a gente está passando em uma luta, um monte de coisa, daqui a pouco Deus faz um milagre, vem com uma glória, a gente contempla Jesus, e a gente fala, uau, aí todo mundo vira para nós, os poemeiros, vira para nós e fala assim, cara, isso é ser poemeiro, da hora demais. Eu já vi vários GCs que a galera chega assim e fala, oh, da hora. A pessoa conta todo o sofrimento, aí o pessoal fala, porra, da hora. Sabe por quê? Porque eles estão enxergando que isso vai provar o valor da fé que vocês têm. Sabe? Isso vai refinar. Em Provérbios capítulo 17, verso 3, diz assim, o fogo, ele prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. O fogo faz isso, mas o Senhor, Ele prova o coração de cada um de nós. Ele vai encontrar verdadeiramente o valor da nossa fé. E é em meio às provações e tribulações que ocorre esse chamado para a cruz, irmãos. Você já parou para pensar que normalmente as provações e as lutas e as dificuldades normalmente doem em nós, porque a gente encontra algumas coisas vivas dentro de nós. Tudo que dói em nós é porque tem coisas vivas. E cara, isso é um chamado de Jesus, para a gente ser um discípulo dele, para a gente tomar a nossa cruz. A cruz fala de um sofrimento, fala de uma luta, mas nós tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus por meio do quê? Da fé e da esperança viva. Então eu quero convidar você a entender que talvez a gente precisa morrer mais um pouco. Talvez a gente está vivo demais. Talvez tem coisas ainda que nos incomodam, e eu me peguei exatamente nesse lugar. Eu falei, eu estou vivo demais em algumas coisas na minha vida, e Deus está me chamando. Ei, Raoni, vem morrer um pouco mais. Toma a tua cruz e me siga. Porque não deveria existir separação entre cristão e discípulo. Você já parou para pensar nisso? Um cristão, automaticamente ele deveria ser um discípulo de Cristo. Ele deveria ser alguém que entende que o chamado é para tomar a cruz e correr para Cristo Jesus. Eu quero ler mais um texto em 1 Pedro, capítulo 3, verso 14 ao 15. 1 Pedro, capítulo 3, verso 14. Diz assim, olha que loucura, mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Bem-aventurados quer dizer felizes, mas mesmo que você venha sofrer por causa da justiça, vocês são felizes. Dá um sorriso pro irmão do teu lado assim, ó, mostra que você está feliz para ele. Mesmo em meio ao sofrimento, mostra que você está feliz para ele. Não tenha medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor, aonde? No seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. O que está pedindo para a gente estar preparado? Nós devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que você carrega. Sabe o que é?
Às vezes você vai estar com um problema absurdo. Às vezes quebrou teu carro, irmão. Você não tem dinheiro para pagar. Eu já vivi essa situação. E aí você chega no trabalho, você conta pro pessoal, meu carro quebrou, não tem dinheiro para pagar. Só que a pessoa vê que você está feliz, com um sorriso no rosto. E no mundo, irmão, essa lógica não bate. Aí a pessoa chega para você e fala assim: ei, por que você está feliz? É um caos. Por que você está alegre? Aí você fala: porque eu sei que o meu Deus, o meu Pai, o Cristo Jesus, Ele está cuidando de mim. Isso fala de fé. Isso fala de uma esperança viva. Isso fala de olhar para o Senhor com um olhar reluzente para Ele, sabe? Então nós precisamos responder, estar preparados para responder. A esperança viva que nós carregamos. Eu queria convidar você a ir para esse lugar, a você mudar a sua ótica. Talvez há alguém com problema de saúde, e aí você vai para Jesus, você ora. Só que quando você sai da sua oração, você sai confiante, você sai feliz, porque você sabe que o teu Senhor está cuidando de todas as coisas. As pessoas vão olhar para você e falar: não faz sentido algum. Por que não faz sentido algum? Porque eu estou alegre, porque eu tenho uma fé inabalável numa esperança viva. Mas é muito fácil falar isso. Sim, irmão, eu tive que aprender da pior maneira aqui dentro. Teve dia que eu estava o caos. E cara, os meus irmãos em Cristo Jesus viraram para mim e falaram assim: Raul, continua, cara. Cara, eu dou ar umas 30 mil vezes. O carro quebrado, mano. Aí o meu carro quebrou uma vez indo pro GC. Estragou. Cara, tinha acabado de arrumar o carro. Gastamos mó grana, o carro estragou de novo. Tava um caos. O carro quebrou lá perto, ali perto do Capão da Embuia mesmo, onde a gente mora agora. A gente nem morava lá. O carro estragou, aí eu liguei pro Doar, falei: mano, meu carro quebrou de novo, velho. Ele falou: mano, e agora? Tal. Aí eu falei: mano, vou ligar pro mecânico aqui. Aí desliguei, liguei pro mecânico. A gente angustiado. Aí daqui a pouco eu olhei pra Bruna e falei: meu, vamos largar essa porcaria aí. Falei: quebrou de novo? Aí eu tava meio angustiado, aí algo dentro de mim, sabe, veio e falou assim: vai pro GC. Eu falei pra Bru, vamos pro GC. Ela: como assim? O carro tá quebrado. Larga aí, nós tranca aí, deixa dormindo aí. Vamos pro GC. Aí ela falou: ué, como assim? Eu falei: vamos embora. Aí ela: vamos. Ela topou. Pegamos, pedimos um Uber, daqui a pouco colamos no GC. A galera tava sabendo que o carro tinha estragado, de repente a gente apareceu lá, todo mundo olhou pra nós assim, parecia que tava vendo um defunto. E a gente chegou e chegamos felizes, cara. Só que isso fala de uma esperança viva que nós carregamos. Isso vem de tocar o corpo, a gente conhecer pessoas que olham pra gente e falam assim: não desista. Pô, mano, Jesus está com você, cara. Você não está sozinho, você também. Jesus está com você e nós, como igreja do Senhor, estamos com você. Cara, isso é muito poderoso. E eu quero compartilhar o motivo dessa mensagem, eu trazer ela hoje aqui. Porque esse é um dos menores dos problemas, tá, irmão? Isso aí é um Honda que não quebra, quem é mecânico sabe disso. Estragou, eu consegui estragar um Honda. E mesmo assim fui pro GC. Mas esse não é o maior motivo. O maior motivo é que, por muitas das vezes na minha vida, eu tive que enfrentar algumas crises. Crises do qual eu não sabia lidar. Crises do qual eu olhei e eu preferi desistir ao invés de enfrentar. A primeira delas foi no momento quando a gente foi chamado, em 2018, ao pastoreado num antigo ministério. E naquele exato momento, eu estava sobrecarregado na minha mente, estava sofrendo um burnout, porque tinha os problemas da igreja e tinha os problemas do trabalho. E para quem não sabe, a minha profissão de origem é projetista. E cara, quem é projetista sabe que se você errar uma coisa, você perdeu tudo o projeto, você não pode errar nada. E naquele momento era irmão ligando, tipo, com os problemas, e eu muito novo, imaturo, não tinha experiência nenhuma. E eu comecei a entrar num lugar e eu falava pra Bruna, eu ia pro banheiro chorar, tendo crise de pânico, falava: amor, eu tô morrendo. Meu coração palpitando, acelerado. Eu falava: amor, eu tô morrendo. E aí começamos a entrar nessa crise. De repente eu achei uma escapatória. Falei: meu, como a igreja já está caminhando, eu virei para a Bru e falei: Bru, vamos ficar a tempo integral na igreja. E aí pelo menos resolve esse problema. E eu fiz isso, eu fugi do problema.
saí do trabalho, fiquei na igreja, comecei e tal. E, cara, sempre amei viver isso, igreja, sempre amei estar relacionado. Cara, é muito bom. E, cara, fazendo aquilo que eu amava e tal, e o problema lá ficou. Não resolveu, simplesmente deu um jeitinho. Fui embora, fui para a igreja, e a gente começou a viver igreja, tal, da hora, tudo mais. E um pouquinho antes disso, voltando antes da igreja, eu tive outras crises há um tempo atrás, uma viagem que a gente foi fazer de avião, e eu tive uma crise de pânico dentro do avião. E, cara, eu parecia uma criança dentro do avião, e a Bru me consolando, tentando me ajudar, e eu tendo crise. E esse foi um processo muito difícil, e eu também fugi. Eu falei, simples, se eu tenho um problema com o avião, o que eu faço? Nunca mais ando de avião, problema resolvido. E fiz assim, então, até então. Também foi outra coisa que eu fugi. E por último, eu estava fazendo o que eu mais amava, que era cuidar de pessoas na igreja, tal, e eu ia Bru lá. Só que de repente teve um dia que eu estava em cima do púlpito, pregando. Eu tinha preparado uma mensagem, um esboço, do qual eu tinha muita segurança. Eu falei, cara, hoje vai ser um dia extraordinário, porque eu sei que Jesus vai estar nesse rolê. E, cara, subi no púlpito, comecei a pregar. De repente, minha mão começou a suar frio. Alguém já teve crise de pânico aqui? Levanta a mão, por favor. Quero conhecer você. Eu tive já bastante. Eu quero orar por vocês depois. E naquele exato momento eu tive a crise. Cara, todo mundo sabe como que é. Ficou tudo confuso, eu não conseguia ler o texto, se embananou tudo. Eu comecei a tentar dar um jeito que ninguém percebesse, porque você fica muito incomodado com os olhares. Parece que todo mundo está percebendo e você está querendo fugir daquilo. E aí naquele momento estava acontecendo, eu tive que sentar assim, eu sentei num lugar. Eu fiz um monte de coisa para talvez não perceber. Mas foi uma porcaria a pregação. Eu fiquei muito envergonhado. Eu desci do púlpito e depois daquele dia... foi até um processo que a gente passou, que a gente começou a colocar mais pessoas para ministrar lá na igreja, e eu acabei fugindo disso novamente. E isso eu só abri para algumas pessoas aqui na igreja. Eu abri para o Chaz e para a Fábio, eles foram numa mesa lá, eu não sei porque, na hora o Espírito Santo falou, agora chega, você precisa colocar sobre as minhas mãos, que é a igreja de Jesus. E aí eu comecei a compartilhar com eles escutaram tudo, aí o Chaz virou pra mim e falou, caraca, mano, que tenso. Igual eu falei, a frase que solta no GC também. Mas pra mim foi um alívio. Foi como se tirasse um fardo de mim. E eu compartilhei com todos os meus amigos, Doar é um deles, os meninos aí do Influa também, alguns eu já compartilhei, que todas as vezes que eu vinha fazer um ofertório, um momento de trazer a palavra, cara, eu ficava com muito medo. Eu subia aqui, eu ficava com medo, eu não conseguia. E eu falava, Jesus, mas eu sempre amei esse lugar. Parecia que eu estava num jardim com o Senhor, andando de mãos dadas. Só que isso se tornou um caos. E eu entrei nessa crise também. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que todas essas áreas que eu passei na minha vida, hoje Jesus tem me chamado para viver novamente. Talvez Jesus vai te chamar novamente para você vencer com os teus medos. A Bíblia fala em 1 João, capítulo 4, verso 18, que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Esse perfeito amor, ele está aqui hoje, ele é a esperança viva da nossa alma. Ele pode lançar todo medo embora. E eu comecei a viver esse processo. Eu falei que eu fui para Cuiabá. Você acha que eu fui para Cuiabá de carro? Acho que não, né, irmão? É longe pra caramba, eu fui de avião. E eu fui decolar no avião, eu todo tenso, nervoso, passando mal. Mandei mensagem pra Bru, que depois tem que desligar, né? Falei, amor, vou pegar o avião, tô com medo. Um bebezão de 36 anos. Aí peguei, decolou, tal. Cara, mas eu lembro que na hora eu tava assim, eu falei, Jesus, eu preciso romper com isso. Eu não posso ficar mais fugindo, eu preciso encontrar o Senhor em meio a tudo isso. E aí eu lembro quando o avião começou a decolar, eu coloquei um fonezinho de ouvido e coloquei a música, tava tocando, bondade, graça, justiça e paz, sempre me seguirão. Cara, eu comecei a cantar aquilo. Daqui a pouco, todo o medo começou a ir embora. Eu comecei a me alegrar, eu falei, meu Deus, eu tô sozinho aqui pela primeira vez, eu tô feliz. Sabe, em meio a um avião. Daqui a pouco tinha um japonês do meu lado. E aquele abençoado, ele abriu a janela. Cara, eu ficava assim, eu não vou olhar. E eu cantando, bondade, graça, justiça. Desse jeito mesmo, todo morrendo de medo. Aí o olho é terrível, né, irmão? Ele tem um imã com a coisa que você não quer olhar.
Eu ficava, não vou olhar, daqui a pouco meu olho foi, eu acho que só um olho foi, esse aqui ficou certo, só esse aqui fez assim, ó. Cara, deu um... Aí eu olhei assim na janela, cara, e eu vi aquelas nuvens. Só que mesmo em meio ao caos, de repente eu olhei assim, eu falei, como que é lindo isso. A paz tomou conta do meu ser. Daqui a pouco eu estava contemplando, eu falei, e a palavra que veio no meio desse processo foi, desfrute do processo que você está vivendo. Aí eu comecei a olhar para a janela assim, aí o japonesinho estava aqui. Aí eu comecei, porque eu queria ver lá embaixo. Falei, se eu não estou com medo das nuvens, eu não vou ter medo de ver a altura. Coloquei assim, o japonês ficou me olhando com uma cara, eu acho que ele era curitibano também. Falou, o que você está chegando perto de mim, mano? Tá tirando? E aí eu fui, olhei, nossa, e ele nem sabia, eu tava no manto ali, irmão. Tá no manto e o cara lá, tipo, mano, o que esse cara tá fazendo? No final, só pra resumir, eu ainda peguei e falei assim, ô amigo, tudo bom? Posso gravar um vídeo? Aí eu peguei da pescoçada, comecei a gravar assim, ele ficou olhando pra mim, deve ter falado, mano, nunca viajou de avião. E aí eu peguei e mandei pra Bruna, e ali eu tinha certeza que eu estava vencendo um medo, por meio de uma esperança viva. Cara, hoje eu voltei à minha profissão de origem, o que sustenta a nossa casa. Eu voltei para a área de projeto. Uma coisa que eu não falei no culto da manhã, e eu posso falar, agora eu lembrei, eu quero compartilhar com vocês. Eu estou 5 meses no trabalho. Essa semana agora eu recebi uma notícia que eu recebi meu 2º aumento, cara. Em 5 meses, vencendo o medo. Cara, tem hora que minha cabeça tá um turbilhão. Mano, é muita coisa. Mas ao mesmo tempo, quando esses processos vêm, eu começo a cantar. Eu começo a olhar para Jesus e cantar, bondade, graça, justiça e paz sempre me seguirão. Cara, tudo muda. Começa a ficar mais leve. Daqui a pouco você encontra Jesus no trabalho. E hoje eu posso falar com tamanho temor, que eu tô aqui hoje ministrando essa palavra para você. Eu tô me sentindo novamente num jardim. Eu tô me sentindo novamente como se Jesus estivesse segurando a minha mão e falando, ei, vem andar sobre as águas mais uma vez. Sabe, eu falo isso com muito temor, mas eu quero te dizer uma coisa, para você que está vivendo igreja conosco. Às vezes, a gente tem mania de separar, é como se Cristo fosse o corpo e a cabeça, só que a gente tira a cabeça e a gente quer se relacionar só com a cabeça. Efésios e Colossenses fala que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E em Mateus 11, se eu não me engano, verso 28, diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a gente está cheio de problema dentro da igreja. Só que sabe para quem que a gente quer levar o problema? Para a cabeça. Você já viu alguém pegar um fardo e está pesado e falar assim, ei Vitória, está pesado para mim, eu colocar na cabeça? Alguém já fez isso com alguém para entregar um fardo? Aonde você entrega? Nas mãos, né? E quem que é o corpo de Cristo aqui na terra? É a igreja de Jesus. Irmão, o dia que eu vou abrir para o Chaz e para a Fábio isso, eu senti, mano, que estava sendo colocado sobre as mãos de vocês, que vocês eram as mãos de Jesus. Se você não vive ainda experiência de GC, de você, mano, ser igreja mesmo, eu convido você a ser família espiritual de verdade. Talvez os problemas você está colocando no lugar errado. Talvez você está levando para a cabeça e Jesus, o próprio cabeça, está falando, ei, não é aqui não, é na igreja, é no meu corpo vivo que está do teu lado todos os dias. Por favor, entregue para eles. E aonde está isso? Está na Bíblia, irmão. Efésios capítulo 1, verso 18. Olha o que diz. Tudo que nós estamos falando aqui hoje, olha o que diz. Efésios 1, 18. Oro, é Paulo falando isso à igreja. Oro para que o seu coração seja iluminado. Essa é minha oração para você hoje também. Seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu
ao seu povo santo, ele deu à igreja, ao povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, não é para só comigo, é para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez sentar num lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Verso 22. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez o que, irmão? Cabeça de tudo, para o bem da igreja. E a igreja é o que, irmãos? Seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas, em toda parte. Cara, eu não sei você, mas se você talvez foi ferido por alguma igreja, eu convido você hoje a orar ao Senhor. E eu peço perdão em nome da igreja, como corpo de Cristo, porque esse não é o papel. Mas a mesma igreja que talvez te feriu é a igreja que vai te curar hoje. É a igreja que vai tocar você novamente e você vai receber um toque de cura. Cara, sempre foi sobre um povo, sempre foi uma família. Eu estava comentando no final do culto da manhã com alguns irmãos ali na porta, e eu falei, cara, eu amo viver igreja com vocês, porque é muito louco que viver poema, ser esse poema para as nações, não é de um homem, não é o nome de um homem, não é o nome do Leandro Barreto, não é o nome do Xandão, mas o que é mais poderoso e o que fica mais evidenciado é uma família espiritual. Cara, viver família é incrível. E Colossenses capítulo 1, verso 27, eu amo esse texto porque fala que o mistério que foi revelado a nós é o Cristo em nós, é a esperança da glória. Não é o Cristo em mim, não é o Cristo só comigo, é o Cristo em nós, a esperança da glória. E tem um outro texto que eu queria que você abrisse rapidamente. É o texto que vai dar continuidade no capítulo 1, verso 8 agora, né? Se você puder dar continuidade, a gente estava no verso 7 de 1 Pedro 1, agora o verso 8. Olha o que ele diz. A quem, isso fala para a igreja, a quem não havendo visto, a quem não o havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Irmãos, eu não sei você, mas você já parou para pensar que maluco seria alguns homens, heróis na fé, chegar para você e falar, Doar, cara, a gente viveu umas coisas muito da hora, mas cara, como que foi para você? Você nunca viu ele, mas você demonstra uma alegria, um amor sobrenatural. E a gente poder falar, não, eu não vi, mas eu sabia que ele estava dentro de nós. O Cristo, ele está nesse exato momento dentro de cada um de nós, se manifestando com lágrimas, com compaixão, com piedade, sabe? Levando a gente para um lugar de ser família espiritual de verdade, de a gente ver o poder e a bondade de Deus. Eu quero ler mais um texto aqui rapidamente. Está em Tito, capítulo 3, verso 4. E eu já estou encaminhando para o final da mensagem. Tito, capítulo 3, do versículo 4 ao verso 7. Diz assim: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Verso 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Cara, nós precisamos entender que todos esses textos têm que levar a gente para a gente exultar em alegria. Filipenses 4:4 fala assim: alegrem-se, novamente vos digo, alegrem-se.
Nós temos que ser tomados por uma alegria, irmãos. Todo domingo, cara, a gente tem que vir aqui feliz. Sabe, eu tenho praticado algo na minha vida que eu deixei de praticar por muito tempo. Todo dia eu acordo de manhã, eu agradeço a Jesus. Eu falo, Jesus, obrigado, porque eu estou numa igreja maravilhosa, eu tenho uma família abençoada, o Senhor tem me dado um trabalho abençoado, eu posso viver a plenitude de conhecer o Senhor. E eu não quero perder isso. Sabe, é um coração grato, um coração alegre, e essa fé nos leva para esse lugar. A fé em Cristo Jesus e uma esperança viva, se for verdadeiramente vivo, você vai acordar todos os dias e falar, Jesus, muito obrigado, porque eu tenho muito mais. Há um tempo atrás, o Doar mesmo soltou uma frase para mim que me pegou, ele falou assim, cara, era para eu estar morto. Eu lembro desse dia, eu estava na mesa, ele falou, mano, eu era um tranqueira. Com todo respeito, Doar. Ele falava, viu, era pior. Com tranqueira, sem vergonha, frases dele assim na mesa. E ele falou, cara, era pra eu estar morto. Aí ele falou, olha a minha vida, mano. Eu tenho muito mais do que eu merecia. Cara, quando você entende esse conceito, você nunca mais vai ser um ingrato. Você vai olhar todo dia de manhã e falar, Jesus, obrigado. Cara, às vezes eu acordo de manhã, a Bruna, às vezes ela nem acorda, mas eu coloco a mão na barriga dela. De repente a minha filhinha, a vizinha, dá um chute. Eu falo, meu Deus, eu tenho muito mais do que eu mereço. Eu sou rico. Talvez eu falo que eu sou rico e ninguém entende, mas, cara, eu sou rico demais. Eu tenho os meus melhores amigos, eu sou fã dos meus amigos. Eu sou fã dos meus amigos que estão todos aqui na igreja. E nós precisamos contemplar. Eu quero ler um último texto. Depois, se o pessoal do louvor quiser vir aqui. Romanos 12:12 diz algo muito forte. Olha que poderoso. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Cara, se a gente tiver essas três coisas, mano, sua vida vai mudar. Se todos os dias você gravar esse versículo e falar, eu vou ler todo dia para me lembrar. Eu vou colocar num despertador para eu lembrar que eu preciso me alegrar na esperança. Eu preciso ser paciente em meio à tribulação. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, tribulação é passageiro. Vai passar, uma hora vai passar. Se talvez não passou, é porque talvez você não colocou a tua esperança no lugar certo ainda. E eu convido você a entrar nesse lugar. E a coisa mais importante, perseverem na oração. E para nós terminarmos, eu quero ler o último texto. Romanos 8:24 diz assim, porque na esperança fomos salvos. Na esperança vive, irmãos. Ora, olha que poderoso. Esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Eu não sei você, mas eu quero esperar todos os meus dias, pela esperança viva. A gente cantou aqui Maranata. Ah, cara, quando eu começo a cantar Maranata, eu fico imaginando Ele vindo sobre as nuvens. Eu sou viajão mesmo, não tô nem aí. Mas eu fico imaginando Ele vindo assim, ó. E Ele chegando, Ele falando, cara, o mesmo Deus que eu tenho sentido nos meus dias, esses dias mesmo, antes de estar aqui ministrando essa palavra, eu estava chapando com louvor lá no meu quarto, assim, adorando. Eu falei, cara, não vou ficar lendo a palavra agora, eu preciso adorar o Senhor. Eu comecei a adorar, olhando pela janela. Daqui a pouco meu filho subiu, ele vestido de Homem-Aranha, ele tá com a máscara até do Homem-Aranha. E daqui a pouco eu tô orando assim, de olho fechado, eu abri o olho, ele tava todo vestido de Homem-Aranha, assim, ó, e me imitando, e eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, eu sou o cara mais rico do mundo, cara. Meu filho tá ali comigo, ele tem visto o que eu tenho feito, tem feito igual, talvez ele nem entende, mas só pelo fato dele ter tamanha admiração, ele imita. E eu quero convidar você a ficar de pé agora, e a gente contemplava a viva esperança que é Cristo Jesus, é o Cristo em nós. Eu quero que você não desanime, porque toda a tribulação, toda a luta que você está passando é momentânea, é passageiro, é algo que vai passar. E se talvez está muito pesado, eu gostaria de convidar você a jogar sobre as mãos de Jesus, e as mãos de Jesus, talvez é o cara que está lá no GC todo dia. Você não sabe, mas talvez ele está lá orando de madrugada, ele está acordando e falando, ó, cuida lá dele, assim como a gente faz, irmão. Às vezes você não sabe, mas tem gente orando por você, tem gente levantando um clamor sobre a tua vida, sabe? Coloque esse fardo que você está carregando sobre alguém,
sabe, Ele vai te ajudar a carregar. Jesus está fazendo um convite para a gente hoje aqui, para que a gente não venha andar cansado, sobrecarregado, mas Ele, como a viva esperança, com uma herança indestrutível, está nos chamando para que a nossa fé venha revelar o verdadeiro valor em meio a todos os processos de tribulação que a gente está passando. Então eu quero convidar você nesse exato momento, que você levante a sua voz e que você comece a contemplar a esperança viva que está nesse lugar. Ele não está morto, Ele ressuscitou. Nós lemos aqui que esse Cristo é o mesmo que está operando milagres em nosso meio, que está restaurando vidas aqui nesse lugar. Eu quero convidar você a entender que o Espírito Santo que habita dentro de você é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Se Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, irmãos, essa tribulação ela vai passar, ela é momentânea. Eu queria convidar você, levante as suas mãos, comece a contemplar